Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, o nosso podcast onde a gente sempre traz empreendedores aqui com histórias super bacanas para dividir conosco as experiências, as dificuldades, né, os altos e baixos da carreira de empreendedorismo. A gente está aqui hoje com o Bruno Gorodich, que é sócio executivo da Ímpetus, né? Então, antes de mais nada, Bruno, muito obrigado pelo convite, pelo carinho aí em aceitar nosso convite para você falar com a gente. Obrigado pela presença. E já vou fazer o gancho aqui, porque provavelmente o Grupo Ímpetus ninguém sabe quem é, mas as marcas que estão embaixo dele, provavelmente todo mundo conhece. Então, já fica aí para se apresentar para a turma. Prazer imenso, obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade, falar um pouquinho das nossas marcas e trazer um pouquinho também de experiência, trocar experiência, aprender um pouco com a grande referência aí do mercado, né, que é você. Nós somos o Grupo Ímpetus, que detém ali marcas dentro do segmento de alimentação, muito voltado para franchising. Então, temos 4 marcas de franquia, que é o Espeto Carioca, uma rede de bares, o Bendito, que é a nossa rede de cafeteria premium, temos o Mané, que é uma rede de botecos, e mais recentemente a rede Boteco Cerro Fino, que é uma rede de botecos também, mas um boteco com uma característica mais tradicional. E além disso, a gente tem 2 outras empresas, né, que são verticais ao nosso negócio, que é uma indústria no segmento de fabricação de espetinhos e derivados de carne, né? Então, todas as nossas lojas que consomem as carnes, né, vamos dizer, frango, porco, cordeiro e carne bovina, a gente tem um frigorífico cifado, né, que faz a produção de todos esses itens, e temos uma outra, que chama Carioca Foods, e temos uma outra que chama OMG, de Oh My God, que tem uma pegada meio fantástica fábrica de chocolate, que é a nossa fábrica dos produtos da cafeteria, mas também das sobremesas das outras marcas. Então, é uma fábrica de doces, né, e alguns salgados especiais, cookies, brownies, tortas, e nas sazonalidades, panetone, ovos de Páscoa, etc. Então a gente tem essas 2 verticais que dão essa sustentação, essa base ao nosso grupo. Legal. Boa. E Bruno, falando um pouquinho de história, como é que surgiu a história de começar? Como é que surgiu a ideia de começar o grupo ou começar uma das marcas, né? Você veio da Oi. Telemar, nada a ver. Quer dizer, talvez fosse um bom cliente de boteco, mas não... Como é que veio essa história? Cara, a gente, primeiro que quem teve a ideia, eu tenho um sócio que é o sócio fundador, que é o Leandro, que é o idealizador desse projeto chamado Espeto Carioca. Tá. Depois eu vou chegar no Grupo Ímpetus. Mas que lá foi atrás, o primeiro. Tudo começou com o Espeto Carioca. Tudo começou com o Espeto Carioca há um pouco mais de 12 anos atrás, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Num condomínio de prédios ali de 10 mil moradores, quer dizer, um lugar de alta rotatividade de pessoas. E o Leandro teve essa ideia de montar numa loja pequenininha, de 40 metros quadrados, um bar onde entregasse para o público o espetinho e o chopp. O Rio de Janeiro, ele tem nas suas regiões de subúrbio lá, acredito que em São Paulo isso tem, aí no Brasil afora isso deve acontecer em alguns lugares, é muito comum nos subúrbios do Rio de Janeiro o churrasquinho de rua. O cara monta lá uma barraquinha de churrasquinho, aquele cheiro maravilhoso. Muitos jogos de futebol, por exemplo, você vai assistir, você vê as pessoas com as barraquinhas de churrasquinho, aquele cheiro maravilhoso de churrasco. Muitas pessoas comem, outras não têm tanta coragem de comer. Então o Leandro teve a ideia, a sacada de transformar, de pegar esse modelo, né, de churrasquinho e levar para um lugar um pouco mais acessível, vamos dizer assim, com uma cara mais bonitinha, e entregar para o público atendimento, um chopp gelado e, obviamente, um produto que o público pode confiar mais do que na rua. E assim nasce o Espeto Carioca, isso lá nos anos de 2011, 2012. E aí, assim, eu na Oi, ele me convidava para fazer o projeto com ele. Você já o conhecia antes? Já era a gente era amigo de infância, amigo... Nós somos amigos há mais de 25 anos, né? Desde lá de novinho. E aí eu ficava um pouco resistente, porque eu tava muito bem na Oi na época, eu tava crescendo, enfim, eu tava com uma carreira até... Hoje, olhando pra trás, vendo a Oi como tá, ainda bem, né? Mirou no que viu, acertou no que não viu. Exatamente, mas ele ficou insistindo, até uma época que
que eu cedi e falei, não, eu acho que o negócio é legal. Já estava funcionando, eu via que era um sucesso. E aí eu entrei na sociedade com ele, na época com investimento de R$50 mil. E aí a gente virou sócio dessa primeira unidade. Logo depois, a gente abriu uma segunda unidade, ali na mesma região, perto da Barra, em Jacarepaguá, que é um bairro perto. E um pouco mais de 6 meses depois da segunda... Agora vou sacanear. Jacarepaguá ou é Barra Olímpica? Porque agora vem com essa história agora que tem uma... Hoje seria Barra Olímpica. Hoje seria Barra Olímpica. É mais atrás, legal do que Jacarepaguá. É verdade. Só para aumentar a IPTU, né, cara? Mas me contaram essa história na minha última ida ao Rio aí. Mas é isso mesmo. E aí, assim, abrimos a segunda, 6 meses depois abrimos a terceira no Recreio. Então a gente concentrou 3 lojas numa região bem, bem próxima, assim, de Raio. Mas cada loja pegava o público de fato daquele bairro. Legal. E aí, muita gente, muitos clientes que visitavam falavam, pô, você tem que levar isso pro meu bairro, minha mãe mora em tal lugar, isso tem que ter um espeto lá, né? E a gente falou, cara, a gente tem uma coisa interessante na mão. Sim. E naquela época eu conheci uma pessoa que era da ABF, Associação Brasileira, né, de Franchising. E fui até ela e pedi algumas orientações e ela me falou, olha, eu acho que você pode conversar com esse profissional, que é uma pessoa que formata franquias, apresenta a tua ideia para ele, o teu projeto, e de repente ele faz um estudo de franqueabilidade. E aí a gente fez isso, a gente contratou essa consultoria. Na época, levou aproximadamente 1 ano o tempo de estudo do nosso negócio. Aí a gente, 1 ano depois disso pronto, a gente viu que de fato fazia sentido franquear e a gente lança então o Espeto Carioca como um modelo de franquia. Uhum. O primeiro ano de franquia nosso foi um ano muito interessante, a gente vendeu aí mais 14 a 15 unidades, crescemos rapidamente, a marca deu um boom, a gente tinha uma loja no Recreio que fazia também um movimento grande de fluxo de pessoas, então as coisas foram acontecendo. E aí, obviamente, você vai crescendo, começa a aparecer as necessidades, né? De ajuste, de realinhamento. A gente percebeu que alguns franqueados que tinham entrado não tinham o critério que a gente hoje tem de seleção. Então, eram franqueados que não estavam prontos para ser franqueados. Então, a gente começou ali a fazer os ajustes. Então, durante aí, os anos seguintes, a gente continuou crescendo, vendendo franquia, aperfeiçoando o nosso modelo de negócio, lançamos modelos diferentes, ou seja, nasceu como barzinho, mas aí já teve uma demanda para abrir um quiosque, aí a gente montou. Então a gente foi se adequando às exigências e às necessidades de mercado e, obviamente, ajustando aqueles erros, aqueles problemas que a gente foi tendo, né, com os franqueados ou até mesmo com a nossa... Ajustar a própria operação para ficar maior também. Então as coisas foram acontecendo. Eu vou encurtar bastante a história. Aí chega 2017, a gente foi um ano que marcou para a gente porque a gente teve uma decisão muito importante. A gente mudou a nossa logomarca. A gente tinha uma logomarca que tinha uma pegada mais fina, era difícil de você visualizar quando você queria fazer alguma propaganda mais visual. Então a gente traz uma agência que faz um novo branding pra gente e ao mesmo tempo a gente faz um contrato com a Heineken, que é uma parceira do grupo hoje, e na época a gente era Ambev. Então a gente tomou uma decisão difícil, porque no Rio de Janeiro a tradição é o chopp Brahma, aqui em São Paulo também tem isso com muita força, e a gente naquela época estava optando por quebrar um pouco essa normalidade do mercado, trazendo a Heineken como parceiro e usando o chopp de combate deles, que é o Amstel, para fazer essa entrada. Foi uma aposta que deu muito certo, né? Tanto que hoje a gente vê como tem uma força grande a Heineken, e a gente é um grande parceiro deles. E aí ali... Você comentou comigo uma vez que vocês são o maior vendedor... os maiores vendedores de Heineken do Brasil no segmento de bares e restaurantes. Então a gente tem um volume muito substancial dentro da Heineken. A gente fala, eu tô falando de 1,5 milhões de litros ano. Isso em canecas ou em copos? Nossa. Dá o quê? Dá 4 milhões e meio, mais ou menos, 3? É isso aí. 4 milhões cara, e meio. 400, 400 mil por mês, assim, vamos dizer. É muita quantidade. Muita coisa. É muita quantidade. Então, de fato, assim, se eu pudesse abrir uma cervejaria, eu seria uma cervejaria das grandes. Só com o que a minha rede consome. Então, a gente
A gente fala que 2017 foi um ano importante por isso, porque a gente deu essa guinada tanto no branding, a gente passou a posicionar também o Espeto Carioca para um público-alvo A e B. Antes ele tinha uma relação, não que não tenha hoje essa relação, mas a relação era mais C do que B. E a gente trouxe um pouquinho o público-alvo para o público B. E a Heineken também ajudou a fazer isso porque ela traz um pouco desse status. E aí, de 17 para cá, a gente veio crescendo, já bem mais estruturado, e aí a gente começou a ser assediado pelo mercado lá do Rio de Janeiro, ou seja, outros operadores, outras marcas, olhando o nosso sucesso, começaram a oferecer suas marcas para entrarem, quer dizer, a gente não tinha nenhum grupo, mas para entrarem na nossa estrutura de gestão. Tá. E aí veio o Bendito em 2019, mesmo ano em que a gente comprou um frigorífico, que a gente até então tinha uma parceria com outro frigorífico, a gente percebeu que por segurança fazia sentido a gente ter um frigorífico próprio, porque a gente manteria o nosso padrão, a gente é rede, a gente quer crescer, a gente quer sair do Rio de Janeiro, então por que não, né? Então a gente começou a olhar para isso, então compramos um frigorífico, tivemos a oportunidade de comprar o Bendito, junto ao Bendito a gente comprou também a fábrica de sobremesas. 2 anos depois, já durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de comprar o Mané, a gente comprou 50% do Mané, que era uma rede que estava crescendo e continua crescendo no Rio de Janeiro. Ela apareceu na pandemia e foi um fenômeno. E mais recentemente, a gente comprou 50% também da rede Boteco Seu Rufino. Então, assim, bem rapidamente, a gente pode depois destrinchar, o Espeto ele abriu esse caminho, né? E aí a gente foi crescendo, se desenvolvendo, e aos poucos a gente foi vendo, cabe trazer essa marca para dentro do grupo, encaixa com o nosso perfil de sócio e o nosso perfil cultural mesmo, né, de gestão, encaixa. E tipicamente nessas operações os sócios originais permaneceram, ou pelo menos uma parte deles permaneceu. Não, a gente faz questão que isso continue, porque a origem, a essência da marca tá dentro ali da vida dele, né? É uma coisa que não dá para você distinguir. Obviamente que com o tempo, aquela marca crescendo, ela diminui essa necessidade ou essa dependência do sócio fundador. Mas no início, durante os primeiros anos, é muito importante para a gente que o sócio fundador esteja junto, porque tem essa questão da essência, da cultura da marca, de como essa marca se comunica com o público, para onde vai, qual é a cor que vai usar, qual é a pegada na fala para o público. Então, a gente sempre prefere que o sócio fundador fique com a gente. Legal. E como que daí vocês conseguem gerir, né, temas governança, por exemplo? Porque daí agora tem várias opiniões. Tem a opinião de vocês como grupo, que tem uma visão, e tem a opinião do fundador ali, dono da marca, vamos chamar assim, ou é só pela marca. Como é que é esse jogo de quem pode o quê, quem vai onde, como que desempata? Cara, é engraçado essa pergunta, é maravilhosa, porque quando a gente cria o grupo, e obviamente quando tem as marcas vindo, a gente tem um desafio enorme de conflito de interesses. Por exemplo, um exemplo prático, o Mané, quando entrou para o grupo, ele tinha um produto no cardápio que ele era um produto sazonal, ele só acontecia na segunda-feira, na terça-feira, era a terça-feira da ostra. Só que naquele momento a gente tinha um volume pequeno de unidades. Quando a gente traz o Mané para o grupo para estruturar como franqueadora e isso virar um modelo de escala, você tem que olhar para alguns pontos. Um dos pontos eu vou conseguir atender... Ter ostra em todo lugar? Exatamente. Então, isso gera conflito com o fundador que tem na essência essa coisa da criatividade. Então, como que a gente administra isso? A gente faz um contrato, um memorando bem detalhado sobre os papéis. A gestão do dia a dia do negócio, ele é da holding, que aí a gente cria o grupo Ímpetos, que eu acabei não chegando, mas na aquisição do Bendito, a gente já cria o grupo Ímpetos. Então, a holding, ela tem o seu board de gestão ali, os diretores. Então, a marca entra para dentro da holding e toda a gestão da marca, ela vem através da holding. Mas os sócios fundadores participam
das decisões estratégicas, planejamento estratégico, decisões orçamentárias. Então, a gente traz os sócios todos. E, obviamente, o sócio que tem mais afinidade com marketing, por exemplo, ele vai opinar muito também nas campanhas de marketing, dando sempre a sua visão. Mas a gente tenta concentrar todas as decisões na holding, né? Para que a gente consiga ter, porque senão fica aquela coisa de cachorro com dois donos, né? A gente acaba... O ímpetus, ele tem a gestão, mas aí o sócio fundador, que tem muita força e muita personalidade, vamos dizer assim, da marca, ele pode influenciar. E aí, se ele falar A e aqui falar B, como é que... Então, a gente sempre combina com os sócios isso, ó, vocês vão entrar, mas entendam que vai ter que ter um desapego aí. A gente vai ter que trazer isso para dentro da nossa, vamos dizer assim, dos nossos processos e metodologia de gestão, para que a gente consiga dar continuidade a um trabalho. Porque senão eu vou ter uma marca que vai chegar de uma maneira, aí a outra de outra, aí vira uma zona, né? Então a gente tenta, de fato, concentrar isso na gestão da holding. Dentro da holding, a gente tem um centro de serviços compartilhados, um CSC, para assuntos que são comuns a todos, como financeiro, por exemplo, RH, né? Mas a gente tem as gestões também por marca. Então o marketing, ele é dividido. Ele tem o marketing que vai olhar só para o Mané, o marketing que vai olhar só para o Espeto, o marketing que vai olhar só para o Bendito. Assim como eu tenho consultoria de campo, que vai olhar só para o Mané, porque são características de marca diferentes. Apesar do Mané ser uma rede de botecos, e o Seu Rufino também, tem características de operações diferentes. Sim. Então, a gente tem treinador específico para um, treinador específico para outro. Então, dependendo do setor, a gente faz isso mais especializado. E cada uma das marcas tem o seu plano de expansão independente. Obviamente que tem um plano geral, imagino eu, que fala assim, o grupo gostaria de ter tais objetivos, e daí vocês desdobram isso para cada uma das marcas. Exatamente. E aí o dono, o antigo fundador, ele é meio que o responsável por essas metas de expansão de cada marca. Ele ajuda, a gente tem um departamento de expansão, mas, como você falou, cada marca tem a sua meta. E a gente, por exemplo, o Mané, ele tem, um dos fundadores, que é o Daniel, ele gosta de colocar cara nas redes sociais. Isso é uma característica que a marca carregou desde o nascimento dela até hoje. Então, a gente usa a figura do Daniel, e não só dele, dos outros sócios também, da Ari e do Edu, para trabalhar também esse comercial, eles convidando a galera, falando de negócios e tal. Então, dependendo da marca, a gente vai agir mais com o sócio, participando mais da comercialização, e outras não. Agora, sempre que tem um evento maior, como uma feira de franchising, por exemplo, todos os sócios participam. Tá. Né? E a gente tem lá dentro todo mundo atendendo, cada um no seu... E hoje vocês conseguiram, por exemplo, né, pegar franqueados que são franqueados da Espeto, que também são franqueados de outras operações? Existe esse cross, assim, entre as marcas ou não? Existe, a gente tem... Vocês incentivam isso totalmente. Ou também não faz muito sentido? Cara, pra gente faz muito sentido. Por quê? Tem muita gente que não gosta de concorrência, a gente gosta. Então, às vezes, por exemplo, eu abri um espeto no lugar, na esquina tal, tô nadando de braçada aqui, não tem ninguém perto de mim. Aí vem um outro bar na outra esquina e abre. Tem gente que fica desesperada, o cara vai roubar, cliente meu. A gente pensa o contrário, a gente acredita que... Rola um efeito densidade. Exatamente. A concorrência ela é boa para o nosso nicho, para o nosso mercado. Então, se eu tenho 3 marcas que são concorrentes entre si, como o Boteco, o Mané e o Espeto Carioca, a gente acredita que faz sentido ter essas marcas juntas. Virar um pool ali gastronômico de bares. Então, a gente tem hoje franqueados que são franqueados de uma marca e estão abrindo a terceira, a quarta loja, e uma dessas lojas é de outra marca. Uhum. A gente tem franqueados que tem o que a gente chama de collab, que é uma loja com as 2 marcas juntas. Então a gente tem à frente, você vai ver um Espeto Carioca, vai ver um Mané de frente, mas lá na cozinha é uma cozinha só, para atender as 2 marcas. Aqui tem um garçom do Espeto, aqui tem um garçom do Mané. Mas o bar é um bar só. Então, isso para otimizar a operação e para gerar uma outra experiência para o nosso cliente. Então cara, a gente tem esse caso e a gente gosta. A gente gosta de ter as marcas estando juntas. A gente agora fechou contrato para esse início de semestre aí, onde a gente vai ter
o espeto com boteco, o boteco com mané, e assim vai ter lugares que vai ter 2 operações. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma rua chamada Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, que é a Rua dos Bares. Nessa rua a gente tem as 3 operações. Legal. Então são franqueados diferentes em cada uma delas. Mas conversa com o público. Então, hora o público vai no espeto, hora vai no mané, hora vai no boteco e assim vai. Né? E Bruno, tem uma... Não sei se é uma verdade ou não, uma falsa verdade. Existe essa sensação de que expandir com franquia é mais fácil, mais rápido. Você que tá ali, é mais fácil? É mais rápido? É só diferente? Qual é que é? A teoria que eu uso é o seguinte, quando você expande com franquia, essa escala que você ganha com a franquia, ela é mais rápido se você não é capitalizado. Né? Então, se você é um grupo super ultra capitalizado, você pode abrir as suas próprias lojas e crescer. Mas na maioria das vezes, as marcas que nascem e que viram redes, elas nascem pequenas e vão crescendo pouco a pouco. Uhum. Nesse caso, a maioria dessas marcas não estão capitalizadas. Uhum. Então, faz total sentido ela ir para o segmento de franchising para crescer. Por quê? Porque o franqueado é que faz o investimento da loja dele, né? Então, quando você tem a sua marca crescendo nas regiões através de franquia, você consegue ganhar velocidade, porque os franqueados eles vão abrindo, né, com o seu próprio capital, a sua marca. E o principal fator é capital ou também tem o lado capital de trabalho? Porque tem as duas coisas, né, cara? Porque assim... Não é só ter o dinheiro, porque... E também tem a dificuldade de trazer cada vez mais gente. Como é que você vê essas duas coisas? Cara, você tocou num ponto especial, assim. É um dos grandes calcanhares de Aquiles que a gente tem hoje no nosso segmento. O segmento de food, principalmente, ele tem muito problema com mão de obra. Então, a gente tem a questão... Primeiro, a questão de ter um franqueado que saiba operar o nosso negócio. Uhum. Né? Então, o capital humano já... no topo da cadeia, vamos dizer assim. Não é fácil você ter um franqueado que tem um perfil de operador do nosso tipo de negócio. Uhum. Se você olhar para o segmento franchising, você vai ter desde de franquias que você trabalha de casa, faz home office daquela franquia, até franquias como o McDonald's, que você investe milhões ali para ter uma loja. Então você tem ali uma faixa, uma um leque gama imenso. Especialmente no nosso segmento, que é o bar, eu vou tirar o Bendito dessa lista, porque a cafeteria é um pouco mais simples. O bar, especificamente, ele tem mais características muito complexas na gestão. Então, achar um cara que queira fazer um investimento e que tenha perfil para ser dono de bar, não é fácil. E aí eu vou esticar um pouco e vou além. E achar os colaboradores para esses bares... Aliás, não só para os bares, aí eu já estou estendendo para o próprio Bendito ou para outros segmentos de alimentação, é bem difícil. Hoje em dia o mercado tá chato, cara, de achar. A gente trabalha com parceria, a gente tem empresa que ajuda a gente a captar essa mão de obra para que os nossos franqueados não fiquem muito na mão, mas ainda assim é muito difícil achar pessoas engajadas, comprometidas com o negócio. Não é fácil, cara. É um baita desafio, entendeu? Então, crescer com franqueado é legal, mas a gente tem a barreira primeira do franqueado, de ter um franqueado com perfil, e segundo, a barreira de ter a equipe montada, né? Não é fácil não, é um desafio, cara. E aí acho que isso deve reforçar essa estratégia de você eventualmente aproveitar um bom franqueado e falar assim, você não quer ter mais de uma operação, não quer ter operação de outras marcas, porque daí é um cara que de certa forma você já validou, né? Exatamente. O multifranqueado, que é o nome que a gente dá para esse caso, é um franqueado que faz sentido para expandir, porque ele já pegou todo o know-how do nosso negócio, ele já tem a experiência e sabe lidar com a marca, ele já conhece, e muitas das vezes já tem até uma mini estrutura para fazer a gestão. Então é bem interessante a gente crescer com esses multifranqueados junto com a gente. É bem interessante, é uma estratégia que a gente busca. Legal. E vocês começaram no Rio, né? Você estava contando, mas hoje já estão em outras regiões. São Paulo, tá Brasil todo já? Não? Como é que tá isso hoje? A gente ainda não tá no Brasil inteiro, mas a gente já tá em 4 das 5 regiões do Brasil, a gente tá em 4. A gente tá em 6 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia
Minas e Goiás. Mas a gente a nossa estratégia de crescimento é sempre em espiral, né? Região Sudeste fortalecida, a gente pega Sul, Centro-Oeste e Nordeste. A região Norte é um passo um pouco mais à frente que a gente vai dar, mas a gente tá mirando aí essas outras regiões aí para o crescimento. Acredito que em 2024 a gente vai conseguir fazer essa expansão e aumentar o número de lojas nessas outras regiões. Tem uma meta, assim, a gente quer terminar 2024 com X operações, a gente X hoje lojas? A gente fechou o ano de 2023 com 101 unidades. Tá. E a gente quer crescer 17% em número de unidades pro ano. Ou seja, a gente vai abrir mais 18, 19 unidades, 20 unidades, vamos botar assim, terminar o ano com 120 unidades. Essa é a meta. Mas a gente tem dentro desse planejamento para 2024 um modelo de negócio, aliás, 2 modelos de negócio que são modelos de negócio de micro franquia. Então o Bendito lançou a micro franquia, que é uma carrocinha de cookie com café, literalmente uma carrocinha que você empurra, para locais corporativos. Então se a gente conseguir implantar isso em prédios corporativos que tenham um fluxo de pessoas maior do que 1.000 pessoas, faz sentido ter. E o Espeto lançou a Vending Machine, que é aquela máquina de autosserviço ali, que você compra o espeto congelado, né? O nosso espeto, o nosso frigorífico, ele produz esse espetinho para as nossas unidades, e a gente criou uma linha para varejo, que é uma linha onde os pacotes são menores, são pacotes com 5 unidades de espetinho, o espetinho já está limpo, temperado e no espetinho mesmo. E vem congelado e tem uma vida útil congelada bem bacana. Então a gente lançou um modelo que é uma vending machine. Você vira o dono dessa máquina e instala essa máquina em locais residenciais, condomínios. Hoje tem uma febre enorme desses micromercados aí, né, nos condomínios residenciais. Então você coloca essa vending machine do lado de um micromercado desse, o cliente vai lá, escolhe o produto que ele quer. É um pacotinho de 500 gramas de espetinho e é um baita material, assim, um baita produto de conveniência. Chega em casa, tá com fome, abre o pacotinho, bota no airfry, em 5 a 7 minutos está assado ali o espetinho. Faz na churrasqueira, faz na frigideira, enfim, faz até no grill, esses grills assim de sanduíches e tal. Então é um produto muito prático. E a gente lançou recentemente essa máquina que também tem uma faixa de investimento de R$35 mil. Então a gente entrou na micro franquia. Ou seja, é uma micro franquia mesmo. E aí, assim, a gente está tirando esse volume que eu falei de crescimento de franchise nosso, de 17%, a gente está tirando esses modelos de micro franquias de dentro desse número. Porque a gente acredita que só esse modelo vai crescer bastante aí em 2024. Legal. E, cara, vocês já estão aí há, sei lá, 12 anos na jornada aí. Como é que você tem visto o segmento de franchising mudar nesse período? Ficar mais profissional, menos profissional? As franqueadoras estão ficando maiores, melhores? Estão tendo outro tipo de pressão? Como é que você está vendo a evolução desse mercado como um todo? O mercado está amadurecendo bastante, o mercado de franquias no Brasil. A ABF ela tem um papel importantíssimo nesse amadurecimento, né? É uma organização muito forte dentro do setor. Ela tem uma presença bem grande, ela interage com governos e com demais órgãos também, e traz para o franqueador e para os franqueados muito conteúdo e muito conhecimento. E provoca também a geração e a troca desse conteúdo. Então eu consigo enxergar. Eu estou há 5 anos, um pouquinho mais, talvez 5, 6 anos, visitando feiras e eventos fora do Brasil, como benchmark mesmo. O mercado americano é o principal mercado de franquias do mundo. Então eu já participei de alguns eventos lá fora e converso, obviamente, com outros executivos, outros donos de redes que já foram para a Europa olhar esse mercado, para a Ásia, e a gente vê que o Brasil ganhou muita maturidade nos últimos anos. A gente, de fato, cresceu de maneira bem sustentável, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de negócio mesmo, ou seja, as franqueadoras entendendo o seu papel. Quando a gente fala em franquear, muita gente pensa que, não, eu vou vender o meu negócio, vou entregar para o cara um contrato, e o cara vai abrir lá
e esse cara que está comprando acha que está quase que botando dinheiro numa poupança e vai render um valor. E as franqueadoras, elas estão amadurecendo muito o discurso da venda. Não está fazendo a venda pela venda. Claro que tem casos que acabam sendo exceção, que são até casos muito negativos, mas eu vejo que as franqueadoras que são sérias, que seguem a lei do franchising, que entregam os documentos corretos para o franqueado que está interessado, elas crescem de maneira bem sustentável, do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de resultados para aquele franqueado. Então, eu consigo ver um amadurecimento muito grande do mercado, né, de franquias. E ainda é um mercado com muitas oportunidades, né? Se a gente com muita procura, né? Você estava comentando ali que, vocês têm mais de 300 interessados mês aí em alguma coisa. Ou seja, tem muita procura por operações de franquia. Principalmente com a pandemia, o brasileiro sempre teve o sonho de casa própria e empreendedorismo, né? O brasileiro tem muito esse viés, né? E aí, assim, a pandemia... Ela empurrou muito as pessoas para esse setor de empreendedorismo, principalmente franquia. Sim. E aí surgiram uma série de oportunidades de franqueadoras, né? A gente, por exemplo, criou esse modelo mais barato porque muita gente saiu do mercado corporativo para empreender e buscam investimentos mais baixos, né? Até para não se arriscar tanto, né? Do ponto de vista financeiro. Então, a gente vê como isso cresceu. E como o mercado ainda tem muito espaço para crescer, cara, porque é o que eu falei, a gente tem em média 300 pessoas interessadas ao mês que nos procuram, mas os nossos números nem são os grandes números do mercado. Tem outras franqueadoras que têm 2.000, 5.000 pessoas, às vezes até mais, pessoas que entram em contato, né? A Cacau Show, por exemplo, ano passado, em 2023, ela abriu 1.000 novas unidades num projeto, muita coisa. num projeto de container que eles fizeram. Então, é uma franqueadora ultra consolidada, mas que ainda assim cresceu, virou de 2.000 unidades, passou a 3.000 unidades. Então, assim, você vê que o espaço ainda existe para você crescer. Porque o brasileiro tem essa vontade de crescer, de empreender e tudo mais. Então, é um segmento que ainda tem muitas oportunidades. E excelentes oportunidades. Depende muito do perfil de quem está interessado. Legal. E você tocou um assunto aí que é bacana, que você falou que você vai para o exterior para participar de feiras e tudo mais, entender benchmark. Você deve também ser sondado eventualmente para levar as marcas para fora, né? Tem sondagem... Tem planos, e daí uma pergunta associada aí. O nome Espeto Carioca ajuda ou atrapalha? Porque eu acho que tem horas que deve ajudar, tem horas que talvez nem tanto. Como é que é isso? Eu vou responder de trás para frente. O nome, a gente já encontrou barreiras do nome, tá? Aqui em São Paulo, foi uma dúvida que todo mundo pergunta para mim. E aí, como é que é você entrar Espeto Carioca em São Paulo? A gente não teve barreira de entrada aqui. A gente teve uma estratégia, quando a gente entrou pelo interior, a gente abriu Piracicaba, Campinas, Jundiaí, então a gente foi vindo para a capital e não tivemos nenhuma barreira. Eu acho que teve muito mito histórico dessa coisa de criarem o Rio de Janeiro, a rixa Rio de Janeiro e São Paulo. Eu nunca vivi isso, estou morando em São Paulo tem 1 ano, nunca sofri essa situação. Né? Mas eu já tive uma barreira de entrada em Curitiba, com o nome Carioca. A gente não conseguiu entrar. A gente tinha interessado para a região de Curitiba e quando a gente fez a pesquisa de penetração de marca cara, a gente teve uma rejeição muito grande ao nome Carioca, que enfim, faz parte, né? Eu acho que... Então, assim, é interessante. E como é que vocês fizeram lá? A gente não fez. Não foi por conta disso. A gente preferiu dar um passo atrás. Foi com outra marca daí? Não fomos. Na época não tinha outra marca, a gente ainda não tinha um grupo. O franqueado na época queria bancar, a gente falou, cara, a gente prefere não ir porque é o seu investimento. Se a gente tiver um insucesso, e por conta do nome, o nome tiver um peso nesse insucesso, a gente vai sentir muita responsabilidade. Então a gente preferiu não seguir com ele. Mas enfim, pode ser que isso mude, daqui a pouco pode ser que a gente faça um novo estudo e não seja mais uma barreira. Mas é interessante. E aí, entrando na pergunta sobre internacionalização, né?
eu viajo muito para feiras em Chicago, lá na NRA, que é uma das maiores feiras de alimentação do mundo, que acontece em Chicago, sempre em maio. E eu sempre converso, quando eu tenho oportunidade, eu converso com americanos e pergunto para eles se espeto carioca soa bem, assim, né? Alguns falam que é difícil de falar o carioca, etc., mas todos conhecem o carioca, né? Por conta da história do Rio de Janeiro. Sim. E tal. Então, não é uma barreira para, por exemplo, os Estados Unidos. Já fiz esse mesmo estudo em Portugal. Também não é barreira nenhuma em Portugal, pelo contrário. É até um ativo, seria um Sim. ativo da marca, porque também os portugueses conhecem e gostam essa associação, do Rio de Janeiro. Mas a gente está atento a isso porque a gente sabe que pode ter algum lugar que seja mais difícil, né? E de fato a gente tem vontade em fazer a internacionalização, a gente já faz parte de um programa da Apex de fazer esse projeto de internacionalização de marcas, de negócios, né? É um passo extremamente importante, não é assim... Eu já ouvi gente falar assim, cara, vai pra lá, abre a marca e vê o que dá. E já vi caras falando assim, cara, estuda bem, vai com cautela. Então a gente tá fazendo de maneira bem cautelosa. A gente não tá saindo, metendo os pés pelas mãos e abrindo de qualquer jeito, a qualquer custo, em qualquer lugar. Porque muitas marcas brasileiras que fizeram esse movimento para os Estados Unidos, que é o mercado que a gente tem interesse, né, hoje, elas não conseguiram crescer e elas voltaram, né? Então tem algumas marcas no mercado que são aqui gigantescas no Brasil e que lá não conseguiram dar um passo. Então a gente tem muita cautela com isso. Mas eu passei agora uma temporada lá de 30 dias estudando ainda mais o mercado e a gente tem muita vontade e a gente acredita que daria certo. Obviamente com ajustes, tem que fazer ajustes para a cultura local. Mas, cara, é um segmento que eu acho que funcionaria bem lá. Bacana. Show. E um movimento que vocês começaram a fazer, acho que é natural, né? Você vê esse movimento natural nas franqueadoras de, a partir de certo volume, começar a explorar o ecossistema como um todo, né? No sentido de verticalização, fornecer produtos, né? Mas vocês começaram a expandir também esse ecossistema em alguns outros movimentos, né? Você citou aqui a história de, gerar conteúdo, vocês têm um movimento forte também de se aproximar de eventos musicais, que é um posicionamento de marca, mas de certa forma, imagino que vocês estejam explorando isso também como ecossistema, como oportunidade de negócio. Tem a história da universidade, que vocês também estão puxando para a formação de gente, mas também, de certa forma, como é que vocês enxergam essa história da construção desses ecossistemas ao redor do negócio da franqueadora? Porque um desafio que eu sempre vejo é que até uma confusão, né? Muitos franqueados falam os números da rede, mas a rede é a rede, né? E ele precisa capturar parte desse valor para ele de alguma outra maneira que não seja simplesmente, né, citar os números da rede como um todo. Como é que você vê essa construção e como é que são essas estratégias? A gente prefere fazer a cadeia gerar dentro do nosso ecossistema. Então, legal. Se eu puder trazer para dentro do ecossistema Grupo Ímpetus, mais movimentação financeira, vamos dizer assim, e obviamente isso vai trazer as consequências. A consequência é o financeiro, mas o principal é a gente manter padrão ou melhorar padrão e conseguir atingir. Ou seja, o viés ele é operacional, ele não é financeiro. Exato. É que o resultado aparece no financeiro. No fundo, vai dar o financeiro. Mas o objetivo principal não é o financeiro, porque o objetivo principal é suprir a dor e a necessidade da rede. Tá. Então, a Universidade Ímpetus, por exemplo, que a gente lançou no final do ano passado, ela vem para amenizar uma dor que é a dor da mão de obra, onde a gente tem, obviamente, como as franqueadoras, a maioria das franqueadoras, a gente tem o nosso movimento de treinamento. Quando vai implantar uma loja, a gente fica lá 15 dias com o nosso time de treinamento treinando aqueles funcionários. Mas isso já não é mais suficiente. A gente já percebeu que a rotatividade ela é tão grande que por mais que a gente coloque um treinador ali à disposição rodando loja para reciclar, não é o suficiente. E aí a gente começou a olhar, cara, como é que a gente Se você já não abastecer com algum nível... Como que a gente vai na raiz do problema? Começar a trazer pessoas do mercado e desenvolver essas pessoas. Mas e se esse cara não ficar no nosso grupo? Ok, mas eu também tenho um papel social em relação a isso. Eu vou me sentir bem
informar esse cara para o mundo. Eu participei ali de 1% da formação desse cara. Então também tem uma questão social ali interessante. Mas na maioria dos casos, o cara vem e o cara, ele olhando o grupo, como está crescendo, o nosso posicionamento, ele se sente etc., acolhido, gera uma identidade com a marca desde a origem. Exatamente. Lá. Então a gente, a Universidade de Ímpetus, ela tem um papel de desenvolvimento para dentro e para fora. Ou seja, eu obviamente trago pessoas da rede que já estão na rede e trago elas para entregar para elas mais conteúdo. Então eu vou desde educação financeira, cara. Às vezes assim, os colaboradores lá na ponta, eles não têm muito conhecimento de como ele faz para gerir o dinheiro que ele ganha, o salário que ele ganha, como é que ele vai fazer. Então a gente vai desde educação financeira básica pro cara até visão de marketing, sabe assim? Então a gente tenta, e obviamente a gente vai do cara que começou com a gente na primeira posição de trabalho lá, um ASG, um garçom, etc., até um gerente, um operador de loja. Então a gente vai ter essa variedade de assuntos e de conteúdos e fazer a nossa parte, cara, que é uma coisa que pra gente volta, né? Acho que a sociedade ou o mundo, ele devolve isso pra gente. Então isso foi uma decisão muito assertiva. O time da franqueadora batalhou muito esse item junto ao board e a gente ficou muito feliz porque, cara, tá funcionando bastante, tá um sucesso, assim, a universidade. E, obviamente, com o tempo isso vai crescer, vai virar uma coisa mais abrangente ainda. Enfim, acho que logo, logo vai ter até uma sede própria ali, só da Universidade Ímpetus, porque é um segmento que é carente disso, de formação, sim, entendeu? Então eu acho que a gente tá, assim, tá no caminho, né? Aprendendo muito, né? Mas devagarinho a gente tá no caminho. Então, esse ponto da universidade é isso. O ponto do evento que você colocou, a gente fez em 2023 participamos de um grande evento que é o The Town, por exemplo, aqui em São Paulo, que é do grupo que faz o Rock in Rio. É um evento de 100 mil pessoas dia, né? Foram 7, 8 dias de evento. Pra gente, tem um viés ali muito forte de posicionamento de marca. Então, a gente olha para esses grandes eventos como posicionamento de marca e a proximidade ao cliente. Sim. Então, são eventos que têm muitos formadores de opinião, né? São milhares de pessoas ali, formadoras de opinião, e a gente quer colocar a nossa marca, apresentar a nossa marca para essas pessoas. Então, a gente fez o The Town, a gente é, por exemplo, parceiro do Churrasquinho Menos é Mais, que é do grupo de pagode Menos é Mais. Então, eles fazem um tour chamado Churrasquinho Menos é Mais. Pô, nada mais perfeito do que ser parceiro desses caras, sim, né? Então, a gente tem uma parceria com eles. Então, todos os shows que eles fazem Brasil afora aí, a gente está junto, vendendo o espetinho. Então, o público que está lá sambando, ele vê o Espeto Carioca comercializando os espetinhos ali, o churrasquinho, e no palco, por exemplo, fica um churrasqueiro nosso assando espetinho na hora e distribuindo para o público que fica ali na frente. Então, são umas brincadeiras que a gente ativa a marca com o público, né? E tem vários outros eventos que a gente participa, né? Agora para 2024, inclusive, o nosso orçamento foi dobrado para eventos. Então, ano passado a gente investiu 2 milhões e pouquinho para evento. Esse ano a gente já vai chegar a 5 milhões de orçamento aprovado. Por quê? Porque a gente quer estar ainda em outros eventos, em mais eventos. E aí, para isso, a gente está investindo. A gente criou um departamento, a gente tem estrutura física, a gente tem, por exemplo, food trucks que a gente comprou. Então, isso tudo é para embarcar essa ideia, essa estratégia de estar perto do público, né? Então, legal. Isso é importante para a gente. No fundo, vai esbarrar em crescimento financeiro do grupo. Sim. Mas assim, a ideia principal, no caso de eventos, é realmente a estratégia de estar mais presente com a marca e, obviamente, consequência disso é faturamento. Boa. E você citou a questão da universidade, né? Aproveitando esse viés, assim, já tem gente, ou tá chegando a hora em que você vai ter, sei lá, o primeiro franqueado que foi alguém que foi funcionário lá no comecinho na rede? Já tem gente assim? Como é que é esse negócio? Eu não tenho um franqueado ainda assim, mas eu tenho um cara que começou com a gente como... acho que era maître. Não, ele era garçom. Aí ele passou para maître. Aí passou para gerente de loja.
De gerente de loja, ele passou para supervisor de mais de uma loja, supervisor de 2 lojas. E depois ele veio para a franqueadora, ficou como consultor de implantação de loja. E hoje ele é o nosso gerente geral do frigorífico e sócio do frigorífico, né? A gente tem um plano de meritocracia. Então, ele foi crescendo, não é da universidade dessa época, porque a universidade foi recente. Mas como a gente já tem esse sonho, isso já é uma coisa nossa, né, dos sócios. Então, de dar a oportunidade para aqueles que estão buscando. Né? A gente não quer ganhar nada sozinho, a gente divide. E esse é um caso real, né, de uma pessoa que começou com a gente lá atrás, e hoje ele é sócio e operador, né, gerente geral da nossa fábrica aqui em São Paulo. Se mudou com a família para cá para tocar esse projeto e tá super bem, assim, a fábrica tá crescendo e tá super, tá se desenvolvendo bastante nesse setor. Então, assim, a gente tem... Não, cara, a gente tem, agora eu lembrei, mas assim, não é da universidade, né? Mas é alguém que fez a carreira. Eu tenho um caso também que começou com a gente numa loja, foi fazendo a carreira, foi pra franqueadora e hoje é franqueado nosso, tem uma unidade em Maricá, lembrei agora. Ele começou com a gente numa loja própria, foi se desenvolvendo, virou treinador das outras lojas, foi para franqueadora, saiu da franqueadora e virou um franqueado nosso. Então, agora você falando, eu de fato, a gente tem esse caso já dentro de casa, sim. Que legal. Isso é um negócio muito bacana, né? Muito, porque cara, daí você vê possibilitar o caminho do cara realmente, né, poder construir para ele, para a família, empreender e fazer coisas novas. Muito. A gente tem colaboradores da franqueadora que tem participação em lojas também. Então já tem também esse caso. O cara, conseguiu lá fazer um investimento de 10% daquela loja, ele é sócio minoritário e não participa, obviamente, do dia a dia da loja. Mas tá lá. Então a gente... E o investimento nas lojas é grande? Varia muito? Você citou as micro franquias ali, mas... cara, vai de 250 mil pro modelo de quiosque até 1,5 milhão pro modelo de loja grande. Então... é um leque ali grande, né? De 250 a 1,5 milhão. E aí o retorno disso, normalmente, em média, é 2 anos. A gente tem lojas que até retornam antes, dependendo do fenômeno dessa loja. E raramente eu tenho alguma loja que passa de 2 anos. No máximo 2 anos ali de retorno. Mas é bastante tempo ali no balcão. Bastante tempo no balcão, cara. A gente gosta do perfil do cara que fica ali. Aí muita gente pergunta, mas e aí... franqueado que tem 3 lojas, ele não vai conseguir ficar no balcão das 3 ao mesmo tempo, né? Mas o cara que tem 3 lojas, ele aprendeu e ele tem uma pessoa no perfil dele em cada uma dessas lojas para poder supervisionar melhor as lojas. Então é importante sim a barriga no balcão ali, a dedicação, o tempo. Eu sempre falo para os novos franqueados que estão interessados, eu sempre falo assim, olha, é um setor que dá um retorno muito bom. Bar tem boas margens para você explorar, você tem uma lucratividade bacana, você tem uma média ali de 17% de lucro do seu faturamento bruto, mas também dá trabalho. Você tem que entender que é um segmento que mexe com bebida alcoólica, então você vai... Não tem fim de semana. Não tem fim de semana, você vai... às vezes 2 horas da manhã alguém vai te ligar, tem um bêbado aqui que não quer ir embora e o cara tá fazendo mó escarcéu aqui no bar. Existem esses casos. É comum? Não, não é comum. Mas tem. Então a pessoa tem que entender que, diferente do Bendito, que é a nossa rede de cafeteria, que é mais controlável, vamos dizer assim, né? Você tem essas possibilidades, sabe? De dar uns rompantes no meio da operação, né? Aconteceu já, eu estava inclusive presente. Um cara que falou, não, eu não bebi 10 chopps, por exemplo. A loja cobrou lá na conta, não bebi 10 chopps, eu bebi 6, por exemplo. E o cara tinha bebido 10. Mas aí como é que você vai fazer isso? Vai bater boca com o cliente? É dificílimo. Tem muita gente também que se aproveita por conta dessa coisa da gente não querer, obviamente, entrar numa roda de colisão com o cliente e tal. Então, esses problemas acontecem. Aí a gente tenta buscar em câmera, ver, porque toda loja tem a câmera. Então, busca na câmera. Olha lá, o cara, de fato... Então, em alguns casos, a gente consegue amenizar. Em outros casos, é mais difícil, porque o cara fica extremamente E devem ter situações super curiosas e engraçadas. Eu não sei se você tem alguma que você lembre, assim, que você possa comentar. Cara, a gente, assim, nunca teve, graças a Deus, a gente nunca teve um caso grave, assim, de briga, né? Porque a bebida, ela exalta muito, né? Ela tira a pessoa, às vezes,
vamos dizer assim, daquela normalidade, né? Mas eu acho que a gente já teve muitos casos, assim, Deixa eu tentar lembrar algum, assim. A gente faz muito evento de futebol, né? Então a gente já teve muito casos, assim, em que a gente dava o chopp. Se o cara fosse com a camisa do time e o time fizesse gol, a gente dava rodada de chopp para quem... tivesse com aquela camisa. Tivesse com aquela camisa. E aí ficam os times ali, obviamente, na disputa, né? Mas, cara, eu não tô conseguindo me lembrar de um caso assim engraçado, não, cara. Já tivemos casos de discussão assim, mas nunca vias de fato, sabe? Mas a gente fica tenso, né? Nunca voou um copo? Que eu lembre aqui, não, cara. Mas já Boa. caíram várias cadeiras, sabe? Já caíram várias cadeiras. Pessoas caírem da cadeira já aconteceu aos montes. Boa. E, Bruno, se você... Agora você deve estar começando a virar de lado, assim, no sentido de ter outros empreendedores que já olham para você, para os seus sócios como referências e pedem ajuda, indicação e tal. O que tipicamente você fala para essa turma? Se você fosse empreender hoje ou quando você é procurado, o que você fala para essa galera? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, pensa bem, ou não, vai com tudo. Qual que é a recomendação que você dá geralmente para o cara que começar a empreender? Cara, primeiro tem que ter muita coragem no Brasil para empreender. Então, porque é um país difícil de você empreender por N razões, né? Desde a geografia gigantesca, a diversidade, até a questão de política de impostos que o país tem. Mas, ultrapassada essa, vamos dizer assim, essa teoria, eu sempre falo o seguinte, cara, estuda o negócio que você quer fazer, né? Seja um negócio que você vai fazer do zero, ou seja uma franquia que você vai adquirir independente do segmento. Porque a maioria dos negócios hoje, você tem, de alguma forma, algum material na internet para você estudar. E aí, não só estudar sobre o teu setor. Então, por exemplo, você vai abrir, sei lá, uma distribuidora de água. Vai estudar esse segmento, sabe? Tem hoje dados à vontade aí. Se você achar os canais certos para entender a informação, você consegue minimizar os teus riscos para o investimento. Não seja passional somente. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter a paixão pelo negócio, que isso move. Mas não pode ser cego por ela. Mas não pode ser cego por ela. Então, eu sempre falo assim, cara, tenta equilibrar, não investe 100% da tua grana no negócio, separa uma grana ali para você para você poder até reinvestir no teu negócio. Se você fez o negócio, ele não deu certo. Eu sempre falo assim, a teoria dos 3 terços. Separa o teu investimento em 3 terços, faz o investimento no primeiro terço, não deu certo ou não foi como você imaginou, você tem o segundo terço. Se não deu certo ainda, separa esse terceiro terço para outra coisa, não vai botar de novo não. E aí você consegue de repente ou se reestruturar para uma outra coisa, mas pelo menos você tem ali guardado alguma coisa. Mas assim, o mais importante disso tudo, cara, que eu vejo e é muito comum dos negócios, é a dedicação. É se dedicar. Acho que... não tem atalho, né? Não vai ser sem trabalho. trabalho. Cara, acordar cedo pra trabalhar e trabalhar... assim, é cansativo. Mas, cara, é isso que vai fazer a diferença, cara. Eu, quando fiz a opção de sair da Oi pra ser empreendedor e empresário, eu achava que eu ia ter liberdade pra fazer as minhas coisas. Eu falei, cara, eu não vou precisar bater o cartão às 9 da manhã. Mas assim... já pensou, putz, será tão mais... bom quando eu bati o cartão das 9 às 18? Porque assim, é muito mais severo. Você eu, por exemplo, desde que eu me conheço como empresário, apesar de eu viajar, vou tirar 10 dias de férias, vou tirar X dias de férias, eu não consigo desligar a minha cabeça do meu negócio. Então, se eu vou para um outro país, que não tem nada da minha marca lá, eu não tenho contato nenhum com ela, mas eu tô comendo alguma comida que eu acho interessante, eu já penso assim, pô, isso seria legal botar lá. Ou enfim, eu vejo uma loja que eu acho alguma identidade visual bacana. Então, não tem jeito, você tá sempre pensando no teu negócio, né? Então, é uma ilusão achar que você vai ser empresário ou empreendedor e vai trabalhar menos. Vai trabalhar menos, né? Não vai rolar. Não é, cara, não é. Mas, por outro lado... Eu acordo na segunda-feira de manhã, amarradão. Eu vou dormir no domingo à noite, amarradão, que tá vindo a semana aí pra gente voltar a produzir, né? Então, tem esse outro lado ali que você tá produzindo algo que fica pra
né, de legado, né, para você, para tua família, para a sociedade, para as pessoas com quem estão com você. Então, tem esse lado muito, muito bacana. Boa. Também. Bruno, acho que a gente tá indo aqui mais pro finalzinho aqui. Você tem algumas perguntas, assim. Você tem uma frase que você fala sempre, que o pessoal te reconhece, fala assim, pô, lá vem o Bruno com aquela frase dele. Fora do trabalho, o que você faz, tipicamente, para carregar a bateria, hobbies? Como é que é? Qual que é o Bruno? Vou até me ajeitar melhor aqui na cadeira agora, menos tenso. Cara, fora do trabalho, além de eu ser apaixonado pelos meus filhos, né? Eu tenho um casal, a minha família ali, e sou vidrado em viajar. Eu gosto a minha descompressão são as viagens. Eu tenho uma questão religiosa também muito, muito ativa na minha vida, né? Eu faço parte de uma igreja também onde eu tenho dedicação nela com jovens, eu faço eventos com jovens, enfim. Então, isso me dá um certo equilíbrio espiritual, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre falo que eu tenho uma baita ligação com jovens, né? Desde os meus filhos, que são ainda pequenos, até os jovens adolescentes e até um pouco mais velhos. Então, eu curto muito isso, né? Isso me dá uma boa descompressão, viajar, estar com a família e conseguir estar também, de alguma maneira, em algum projeto religioso ali onde eu sou voluntário. Então, a gente faz uma série de ações ali para o bem-estar social. Legal. Vamos dizer assim, né? Então, isso me traz muito conforto, vamos dizer, né? Eu acho que é importante. As pessoas que têm essa oportunidade deviam explorar isso, porque dá um conforto enorme, assim. Você se sente muito mais útil como ser humano, né? Do que só trabalhar, enfim, e só construir alguma coisa material, né? Sim. Então, mas assim, a minha família, cara, é o meu grande, vamos dizer assim, é o meu grande ponto de paz e tranquilidade. Eu chego em casa, como eu falei, às vezes a gente não consegue desligar 100% do nosso negócio, na cabeça fica. Mas quando eu chego em casa, eu tento, na medida do possível ali, estar 100% presente ali. Então, aí pegando o gancho da frase, né, que você falou eu tenho duas frases que eu uso muito. Primeiro, seja 100% para alguém, que é você ter o foco naquilo que você está fazendo. E hoje em dia, cara, com tecnologia celular, etc, muito mais fácil dizer do que fazer. É dificílimo você... Eu tô aqui com você olhando aqui no celular, é muito difícil você ter essa coisa de 100% dedicado a alguma coisa ou alguém, né? Então, eu sempre uso essa frase, seja 100% para alguém. E eu uso a frase que é do livro Um Sonho Grande, que é do Jorge Paulo Lemann, que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, eu prefiro sonhar grande. É meio clichê, mas eu gosto de usar essa frase. Funcionando. Eu gosto de usar, eu gosto de pensar bem grande também, assim, nas coisas. Eu traço meus planos de vida todo ano, né? Dos pequenos, os médios aos grandes planos, e olho todos eles e fico sempre retroalimentando aquilo ali, né? Não ignoro isso, não. Eu acho que é um ponto que a juventude hoje, ela deixou muito de sonhar, de acreditar por N razões, sabe? Eu tenho muito contato com essa juventude dentro da minha área religiosa, e eu vejo que muitos jovens pararam um pouco de sonhar. Essa coisa de você olhar a vida dos outros na rede social e você parece que você nunca vai atingir aquilo que aquela pessoa, aquele influenciador atingiu, né? Então você acaba parando de acreditar em você mesmo, né? Então eu sempre falo, galera, não dá pra parar de acreditar não, a gente tem que continuar sonhando sempre, né? Então é uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade, né? Legal, boa. E quem quiser conhecer mais sobre o grupo, você, Espeto, Carioca, onde é que acha, como faz pra entrar em contato... Mídias sociais, não sei se você é ativo em mídias sociais. Cara, eu sou ativo, eu não sou um influenciador, blogueiro super ativo, não. O que eu gosto de fazer? A minha rede social é @Bruno Gorodit, CHT no final. LinkedIn, Instagram é onde eu apareço bastante. E no Instagram, aliás, nos dois eu falo muito dos meus negócios, eu não falo muito de vida pessoal, não, é raro. Mas tem vários momentos no ano que, por exemplo, NRA, que é a Feira Nacional lá de Alimentação que acontece em Chicago.
Eu gosto sempre que eu vou visitar esses eventos, eu faço vários conteúdos sobre o evento e com vários insights que eu peguei do evento. Então eu compartilho com as pessoas que me seguem aquele conteúdo ali. Ah, galera, olha que legal essa novidade. Aí, sei lá, tem um robô lá que é um garçom. Eu filmo, eu mostro, eu falo os benefícios. Então, mas eu não sou ativo pra caramba, assim. Mas a galera vai ter algum conteúdo ali. Além disso, o Grupo Ímpetus, ele tem o @Grupo Ímpetus e as marcas também. Então, @Espeto Carioca, com 2 T's. O Ímpetus também, com 2 T's. Ímpetus também com 2 T's, é verdade, obrigado. O Mané chama Mané, @mané.rio, porque nasceu lá atrás, assim como Rio de Janeiro. E o Boteco Seu Rufino é @Boteco Seu Rufino. Né? Então, as redes sociais, tem o @Bendito, @Carioca Foods e @OMG. Então, no Instagram vocês vão achar, assim, todos os conteúdos de cada uma dessas marcas. E no caso do Grupo Ímpetus, ele é mais institucional, tem mais a ver com negócios, uma pegada um pouco também sobre o nosso dia a dia da empresa. Então, tem uma área interna de endomarketing que faz para dentro a nossa cultura, mas apresenta isso ao mercado também. Então, no LinkedIn as pessoas vão ver muita coisa. Então, acho que é isso. Pô, super legal. Última pergunta. Cara, o Elon te arranjou um espacinho no próximo foguete lá para Marte. Você foi até lá, voltou, chegou daqui 10, 15 anos aqui. Onde é que você gostaria de achar o Grupo Ímpetus e as marcas? Caramba, cara. Essa eu não esperava essa pergunta não, cara. Meu Deus, cara. Eu acho que o Leandro, né, que é o meu sócio, fundador, e eu e o Rômulo, né, que somos 3 sócios do grupo, nós temos um sonho comum, que é ver a nossa marca nos Estados Unidos, no mercado norte-americano. Então, eu acho que assim, daqui a 10, 15 anos, eu acho que seria um sonho consolidado ver a rede, o grupo, consolidada no mercado norte-americano. Pra gente, eu acho que seria muito satisfatório. Por quê? Porque tanto eu quanto o Leandro já moramos nos Estados Unidos há anos atrás, e a gente foi para lá naqueles programas de trabalho, né? Então, tanto eu quanto ele trabalhamos como manobrista. Ele ficou lá muito tempo, eu fiquei somente 1 ano, ele ficou lá 7 anos. Então ele foi manobrista, ele foi pizza maker, ele foi entregador de pizza, enfim, ele passou por tantas coisas que, se daqui a um tempo a gente conseguir voltar para o mercado americano como empresário do nosso setor, e mais do que isso, com consolidação, né, com volume de lojas grande, cara, eu acho que seria uma baita realização. Boa. Eu acho que é isso. Então, perseguir esse negócio aí. Vamos atrás. Boa. Bruno, super obrigado pelo tempo, pelo carinho com a gente mais uma vez. Acho que foi super legal o bate-papo aqui. O duro é que passa rápido pra caramba, dava pra falar muito mais. Verdade. Valeu, obrigado aí por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, adoro bater papo sobre negócios e ainda mais quando é um negócio que a gente faz com tanto carinho, né? Com tanta paixão, tanto amor, assim. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, né? Dizer que a gente segue muito também as suas visões também, né? A tua experiência e tudo que você também construiu no mercado. Então, dizer que é mútuo aí, uma admiração mútua que a gente tem aí pela Aldas, pelo teu trabalho também no mercado. E, cara, quando quiser, a gente pode sentar de novo aqui, trazer um chopp aqui pra gente fazer um happy hour também, eu tô à disposição. Vou inventar um programa aí, alguma coisa, Aldas, happy hour da Aldas, vamos pensar em alguma coisa. Happy Aldas, esse é um programa bom, fazer lá no Espeto toda semana, gravado lá, levar cliente, prazer, vamos pensar, vamos botar esse negócio em pé. Legal, obrigado. Valeu, super obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Pessoal, para quem acompanha a gente, obrigado por acompanhar mais esse episódio. Quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz, né, acompanha a gente no @Aldas_, no @JulianTonioli, que é o meu Insta, no nosso canal aqui de Dono para Dono. E valeu pela audiência de hoje e até a próxima.